Paz do Senhor, meus irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a este vídeo de oração. Hoje eu não vim aqui para fingir força. Eu vim do jeito que eu tô, com a voz às vezes firme e com o coração às vezes cansado. Porque tem dias que a gente sorri, responda tá tudo bem, trabalha, resolver, ajuda os outros e por dentro parece que está carregando um mundo nas costas. E o pior não é nem o problema em si. O pior é o peso repetido, todo dia, a mesma luta, a mesma ansiedade, a mesma sensação de estar correndo e não saindo do lugar. Tem uma parte da gente que cansa em silêncio. Cansa na rotina, cansa na mente, cansa no corpo, cansa até na fé às vezes. Não porque deixou de acreditar, mas porque eu também acredito quando você está esperando há tempo demais. E aí você acorda e já sente a cabeça cheia, antes mesmo de levantar. Os pensamentos vêm como uma fila, conta, pressão, expectativa, culpa, medo. E você tenta ser forte, você tenta ser maduro, você tenta ser espiritual. Mas tem hora que você só queria respirar sem sentir culpa por precisar respirar. E é aqui que o Salmo 147 me pega de um jeito profundo. Porque ele não fala de um Deus distante. Ele fala de um Deus que reconstruiu, que junta os pedaços, que conta as estrelas e ao mesmo tempo toca a ferida que ninguém vê. A palavra diz que o Senhor edifica, que ele restaura, que ele cura os quebrantados de coração e liga as suas feridas. E eu quero que você escute isso como quem escuta um amigo falando no ouvido, não como uma frase bonita, mas como uma verdade que você alcança agora. Porque talvez você esteja quebrado por dentro e ninguém sabe. Você está trabalhando, mas não está vivendo. Você está concordando, mas não está inteiro. Você está mantendo tudo em pé com o que sobrou de você. E isso tem impacto na sua rotina, porque você faz coisas simples e já parece demais. Você responde uma mensagem e se esgota. Você entra em um lugar e já pensa em sair. Você tenta dormir, mas a cabeça não liga. Você tenta descansar, mas até o descanso vira cobrança. E na mente é como se tivesse tido um barulho constante. Um barulho de você não está fazendo o suficiente. Você deve ser melhor. Você deve dar conta. Você deve ser mais grato. E você até tenta. Você até agora. Mas parece que por dentro tem uma parte sua gritando por socorro. E aí vem aquela sensação de estar perdido, mesmo fazendo tudo certo, mesmo indo, mesmo lutando. Perdido porque você não sabe mais quem você é sem esse peso. Perdido porque você não sabe mais como voltar a sentir leveza. Perdido porque você começou a achar normal viver sem limite. E quando você está assim, sobrecarregado, qualquer coisa vira gatilho, qualquer comentário machuca mais, qualquer cobrança vira um peso gigante, qualquer expectativa vira um julgamento. E falando em expectativa, essa é uma dor que pouca gente confessa. A dor de tentar se encaixar no que os outros esperam, a dor de ser o forte da família, o responsável, o que não pode falhar, o que aguenta, o que segura. Tem gente que te ama, sim, mas mesmo quem te ama, às vezes te coloca numa caixinha. E você se sente preso na imagem que realizou de você. E você pensa, se eu mostrar que estou mal, vou decepcionar. Se eu parar, eu vou desmoronar tudo. Se eu falar a verdade, eu vou ser julgado. Se eu presumo que não estou bem, vou achar que falta de fé. E aí você veste uma máscara, todo dia. E desculpe, e segue, só que máscara pesa. E chega uma hora que a máscara não cabe mais. Chega uma hora em que você sente uma ruptura por dentro, um estalo, um silêncio estranho, um momento em que você percebe, se eu continuar assim, nada vai mudar. Isso é tão assustador, porque olha, a gente tem medo de mudar, mas tem um medo ainda maior. O medo de viver o resto da vida do mesmo jeito.
O medo de aceitar uma vida sobrevivendo. O medo de olhar para trás e perceber que você estava perdendo você mesmo aos poucos. O medo de se acostumar com a dor. E é nesse ponto que vem aquela pergunta incômoda. Aquela que você tenta evitar. Aquela que você empurra para baixo com ocupação, com trabalho, com distração, com depois eu vejo. A pergunta é isso mesmo que eu quero aceitar para a minha vida? Fala a verdade. Quantas vezes você já sentiu essa pergunta tentando subir e talvez você tenha respondido com medo, ou com raiva, ou com não sei, ou com é o que tem. Mas hoje eu quero te convidar a responder com honestidade, sem teatro, sem autoengano, sem aquela coragem forçada, só você e Deus. E sabe o que é forte? É perceber que o cansaço pode virar consciência. Não aquela coragem de eu vou vencer tudo num dia, mas aquela coragem simples de olhar para a realidade e dizer: chega de fugir, chega de empurrão, chega de fingir, chega de viver em modo automático, porque fugir pode até aliviar por alguns minutos, mas depois o problema volta, e volta maior, e volta cobrando, e volta tirando a sua paz. E o Salmo 147, ele traz esse lugar de recomeço. Ele fala de acompanhamento, ele fala de restauração, ele fala de um Deus que não despreza o coração partido. E isso é importante, porque tem gente que acha que para Deus te ouvir, você precisa estar bem. Mas Deus não pede performance, Deus pede verdade. Deus não quer sua máscara, Deus quer você. Você pode ficar quebrado, você pode ficar confuso, você pode ficar cansado, você pode chegar com fé pequena, você pode chegar com lágrimas e Ele não vai te expulsar, Ele vai te acolher, Ele vai te tratar, Ele vai te curar por dentro. Só que tem uma parte que também é nossa e eu preciso falar isso com amor, mas com firmeza. Tem um momento em que a gente decide parar de fugir e começar a enfrentar de frente. Enfrentar uma conversa difícil, enfrentar limite, enfrentar mudança, enfrentar a própria responsabilidade sobre escolhas, porque Deus cura, mas Ele também fortalece, Deus restaura, mas Ele também chama para atitude. E eu sei que dá medo. Dá medo de abrir a mão do que é conhecido, mesmo quando o conhecido machuca, mesmo quando o conhecido se esgota, mesmo quando o conhecido te prende, porque o conhecido, pelo menos, é previsível. Você já sabe o sabor da dor, você já sabe onde ela aperta, você já aprendeu a sobreviver dentro dela. Mas o novo medo, porque o novo exige fé. O novo exige movimento, o novo exige dizer não, o novo exige decepcionar alguém, o novo exige perder algumas coisas para ganhar outras. E tem gente que fica presa não porque quer, mas porque tem medo de perder, medo de ficar sozinho, medo de não dar conta, medo de errar, medo do julgamento. E aí a vida vai ficando pequena, vai ficar tenso, vai ficar sem ar. Hoje eu quero te dizer uma coisa que pode fazer, mas liberta. Você não nasceu para viver sem ar. Você não nasceu para ser cheio de expectativas dos outros. Você não nasceu para se destruir tentando provar valor. Você não nasceu para dizer sim para todo mundo e não para você. E é aqui que entra uma palavra que muda muita coisa: limites. Limite não é frieza. Limite é respeito. Limite é amor próprio. Limite é cuidar daquilo que Deus te deu. E você é de Deus. Sua vida é de Deus. Seu corpo é de Deus. Sua mente é de Deus. Sua paz é de Deus. Então por que você está entregando sua paz em troca de aprovação? Por que você está se direcionando para caber onde você não valoriza? Por que você está aceitando migalhas emocionais, espirituais, até financeiras? Como se isso fosse o máximo. Você precisa recuperar o respeito por si mesmo. E isso começa quando você para de se abandonar. Sim, porque às vezes o maior abandono não vem de fora, vem de dentro. Quando você ignora seu limite, quando você normaliza a ansiedade,
quando você trata a sua dor como se fosse fresca, quando você engole tudo, quando você se compara, quando você se culpa por estar cansado. Deus não te criou para viver se punindo. E deixa eu te lembrar do Salmo 147 de novo, de um jeito bem simples. O Deus que governa o céu se importa com seus íntimos. O Deus que conta as estrelas não perdeu a conta das suas lágrimas. O Deus que sustenta o universo sabe exatamente onde você está se perdendo. E essa mudança que você quer, ela não acontece toda de uma vez, mas ela depende de um primeiro passo. E esse primeiro passo é individual. É você. É sua decisão. Ninguém vai viver isso por você. Ninguém vai escolher por você. Ninguém vai colocar seu coração no lugar. Ninguém vai dizer chega por você. Você pode ter apoio, você pode ter amigos, você pode ter família, você pode ter igreja, e isso é lindo, mas o primeiro passo é seu. E talvez o seu primeiro passo seja só um. Talvez seja parar de mentir que está tudo bem. Talvez seja pedir ajuda. Talvez seja conversar com Deus com honestidade. Talvez seja cortar uma relação que te drena. Talvez seja organize sua vida. Talvez seja parar de adiar aquela decisão. Talvez seja dizer não sem se explicar demais. Talvez seja se perdoar. Porque também tem isso. A gente carrega culpa. Culpa por ter deixado chegar nesse ponto. Culpa por não ter feito antes. Culpa por ter insistido. Culpa por ter confiança. Culpa por ter se calado. Mas hoje eu quero que você entenda. Culpa não construída futuro. Culpa só te prende no passado. O aluguel é diferente. Arrependimento te move. Você está maduro, te ensina. Mas culpa te paralisa. E Deus não te chamou para paralisia. Deus te chamou para a vida. E você sabe o que começa a acontecer quando você decide enfrentar? Você começa a reconstruir sua identidade, porque tem fases que bagunçam tudo, bagunçam a autoestima, bagunçam a fé, bagunçam uma visão de futuro, bagunçam até a forma como você se enxerga no espelho. Você começa a se perguntar: quem eu sou agora? Eu ainda sou forte? Eu ainda sou capaz? Eu ainda tenho valor? E eu quero te responder com firmeza: você não perdeu seu valor, você só está ferido. E ferida não é sentença, ferida é lugar de cuidado. Deus cura feridas. E Ele não cura só por fora, Ele cura por dentro. Ele cura a raiz, Ele cura o pensamento, Ele cura a memória que você persegue, Ele curou a palavra que falaram sobre você. Ele cura o trauma, Ele cura o medo, Ele cura o coração quebrantado. Mas esse processo, ele exige paciência, porque a gente quer milagre rápido, a gente quer romper imediatamente, a gente quer acordar e estar tudo resolvido. Só que muitas vezes Deus trabalha em camadas. Um dia você chora menos, no outro dia você dorme um pouco melhor, no outro você consegue dizer não, no outro você sente coragem de começar algo, no outro você percebe que não pensa mais como antes. E são pequenos passos, consistente, empresas, sem pressa. E eu preciso te dizer, pequeno passo com constância vale mais do que explosão de coragem e depois de resistência. Você não precisa dar conta de tudo hoje. Você só precisa não desistir hoje. Um passo, hoje, e amanhã mais um. E quando a mente vier com aquele velho discurso, nada vai mudar, você responde com a palavra. Você responde com o Salmo 147. Deus reconstrói, Deus restaura, Deus levanta, Deus sustenta, Deus fortalece. E agora, eu quero levar você num momento de oração. Uma oração real, de quem está sem limite, mas ainda tem esperança. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, olha para essa pessoa agora. O Senhor sabe o que ela não consegue explicar. O Senhor sabe o que ela carrega no peito. O Senhor sabe o que ela finge que não sente. O Senhor sabe as noites que ela dorme em silêncio. O Senhor sabe os pensamentos que ela esconde. O Senhor sabe o medo do amanhã. Pai, cura o coração quebrado. Liga as feridas.
Restaura a mente cansada. Tira esse peso que ela não aguenta mais carregar sozinha. Senhor, dá claro. Porque quando tempestade a gente está no meio a visão fica embaçada. Então dá direção, dá discernimento. Mostra o que é apego e o que é propósito. Mostre o que é medo e o que é prudência. Mostra o que é amor e o que é dependência. Mostra o que é porta fechada e o que é livramento. Pai, dá coragem. Coragem para enfrentar. Coragem para dizer a verdade. Coragem para pedir ajuda. Coragem para estabelecer limites. Coragem para sair do ciclo. Coragem para recomeçar. Senhor, visite a rotina dessa pessoa. Acorde ela com paz. Faz ela respirar sem culpa. Dá força no corpo. Dá descanso na mente. Dá leveza no coração. Pai, prospera a vida dela em todas as áreas, mas principalmente por dentro, porque quando o interior é restaurado, o exterior se alinha. Quando a mente é curada, o caminho aparece. Quando o coração é tratado, a identidade volta. Senhor, reconstrói, recomeça, renova. Faz nascer de novo o que parecia morto. E se houver lágrimas, que sejam emocionais. Se houver dor, que vire testemunho. Se houver medo, que venha a ser fé. E agora, Deus, eu declaro sobre essa vida. A mudança é possível, o processo é real. E o primeiro passo começa agora. Não amanhã, não quando tudo for perfeito. Agora, com o que tem, do jeito que dá, mas agora. Porque ficar como está, já está fazendo demais. E o Senhor não te trouxe até aqui para te abandonar no meio do caminho. Ele vai te levantar, Ele vai te fortalecer, Ele vai te dirigir. E você vai olhar para trás e dizer, eu não sei como eu sobrevivi. E a resposta vai ser simples, foi Deus. Respira, não se condena, não se apresse. Então decida, hoje você para de fugir, hoje você começa a enfrentar, hoje você dá o primeiro passo. E Deus faz o resto. Amém.